Eu só diria para não gravar agora, porque como é da. Eu vou falar das coisas para não gravar. Hum. Ah, verdade, tá. Vou parar aqui, foi mal. Deixa eu tentar. Já tá habilitado pro. Hum. Ah, já. Eu nunca tentei projetar, eu tô usando meu tablet, porque eu tô com problemas técnicos, né? Então vou ter que. Acho que você conseguiu. Você conseguiu e depois. Primeiro você conseguiu e depois saiu. Chegou a entrar. Eu acho que tá carregando. Aqui tá falando que tá carregando, mas eu tô projetando toda a tela. Mas agora não Thiago, está se tá você mostrando. quiser, se você quiser, você pode mandar para alguém e aí a pessoa compartilha para você, entendeu? Alguém que esteja em notebook. Hum. Alguém que esteja falando Ah, agora. não, eu acho que, peraí, um segundo. Acho que vou conseguir sim. Que o Zoom não tava com autorização para fazer isso. E aí? Agora tá sua tela inteira. Agora você tem que ir Tá. para. As carinhas. Isso, agora é só apresentar para ver se funciona. Teu Canva é em francês. É, porque ele reconhece o idioma do tablet. É, então, eu fiquei de apresentar esse artigo, que é Prefix Stripping Revisited, Meg Investigations of Morphological Decomposition and Recomposition, da Stockel e de vários outros pesquisadores, de 2019. É Revisited porque já tiveram várias versões dessa mesma revisitação desse tema, que é sobre a decomposição de prefixos. É tão estranho apresentar sem ver ninguém. Estamos Vocês estão aqui. escutando? Ah, ok. É, então, ele parte da pergunta, que é uma pergunta antiga dentro da psicolinguística, que é se sufixos e prefixos são processados a partir dos mesmos mecanismos cognitivos. Então, ele começa o texto falando sobre, fazendo um apanhado da literatura, né? Introduzindo essa questão, que começou com Taft e Foster em 1975, Lexical Storage and Retrieval of Prefixed Words, que foi o primeiro modelo a propor claramente que as palavras morfologicamente complexas. Esse trabalho de agora tem tudo a ver com a pesquisa do Newton da semana passada, na verdade. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas tem toda uma ligação. Enfim, porque tem a ver com morfologia distribuída, etc. Então, o Taft-Foster foi o primeiro modelo a propor claramente que palavras morfologicamente complexas são primeiro decompostas para só depois ter o acesso lexical dos constituintes. Então, e eles propõem que não tem diferença entre afixo, sufixo, morfemas ligados, morfemas livres, que tudo é decomposto no primeiro momento e só depois tem o acesso a esses componentes e só depois a palavra vai ser interpretada cognitivamente. Ah, apesar deles não proporem uma diferença para fixação, para sufixação eu botei diferença entre afixo e sufixo, mas é prefixo e sufixo. Apesar de não ter diferença entre prefixo e sufixo na teoria deles, eles focaram nesse primeiro trabalho em prefixação, e isso acabou influenciando é, décadas de pesquisa, até Marceline Wilson, em 1994, que mudou um pouco o foco, mudou o foco para sufixação, e esse tem sido o foco desde 94. Então, com, por exemplo, o fMRI e essas tecnologias que a gente tem nessas últimas décadas, principalmente foram trabalhos com sufixação e não com prefixação. Ele foca bastante nisso, porque tem a ver com
porque a gente sabe tão pouco de prefixação, apesar de ter começado, Taft-Foster terem começado falando de prefixação. Ah, então, os estágios de processamento para o Taft-Foster são decomposição e depois ativação dos componentes, depois recomposição. Esses componentes são recompostos de alguma forma no cérebro, para só depois serem interpretados. Esses são os estágios de processamento que eles propõem no trabalho inicial deles. Então, o que o trabalho de agora vai levar em consideração é esse metamodelo de Schroeder e Bayes, de 1995, que servia tanto para processamento visual quanto para processamento auditório, e que envolve decomposição, mas tem mais etapas de pós-decomposição. Então, eles dividem em busca pelo lexema, lexeme lookup, licenciamento e combinação. Então, principalmente a inovação é esse busca pelo lexema, não, é esse licenciamento, desculpa. É esse licenciamento que envolve a ideia de subcategorização e de violação de categorias. Eles afirmam que tem bastante evidência para defender os múltiplos estágios de processamento para palavras complexas, mas tem menos dados sobre essa fase pós-decomposicional. Tem muita coisa sobre decomposição, mas não tem tanto sobre a pós-decomposição. Então, o estágio 1 haveria uma decomposição inicial baseada na forma, puramente na forma das palavras. É o estágio que tem mais evidências, como eu estava dizendo. A maioria são estudos com masked priming, então eles colocam condições com pares relacionados, tipo teacher e teach, pares pseudo-relacionados, como brother e bro, em inglês, e pares pseudo-relacionados, mas que o sufixo não existe na língua, então brothel e broth. E se você tirar o el do brothel, o el não é um sufixo reconhecível no inglês. Então, E finalmente pares não. dá Oi? para lexema, né? Oi? Esse daí te obriga a olhar para o lexema. É. Uhum. E pares não relacionados, warfare, broth, por exemplo, que não tem nada a ver. Os pares relacionados e os pseudo-relacionados têm tempos de resposta semelhantes, então, pelo menos inicialmente, não tem um acesso daquele componente. A pessoa não sabe, num primeiro momento, se é um pseudomorfema ou se não é. Ela só identifica que ela consegue decompor. Os testes com priming são complementados por testes com palavra isolada. Sim, esqueci de falar que os estudos com masked priming, normalmente eles vêm com EEG ou são feitos sozinho, né? Mas eles Não, são isso frequentemente complementados. Opa! o que você não falou, Gustavo, é que os primeiros que você mostrou de 1970, eles são todos eles esses daí, do Taft Forster, eles são só Uhum. tempo de resposta e acurácia. Eles não têm nenhuma medida mais direta. Tá? Então, por isso que eles não acharam diferença entre prefixo e sufixo, eles não tinham ferramenta para olhar isso nessa época. É só o comportamento. Então começou Uhum. assim, você decompõe tudo para depois recompor, mas as partes que eram decompostas, eles tinham evidência de decomposição, mas como é que era a decomposição e como é que era a recomposição depois da decomposição, isso eles não sabiam nessa época, porque eles não conseguiam fazer nada que fosse um pouco mais dentro do cérebro. Realmente era só o tempo de resposta, ou se muito a coisa do olhar, né, do glance, né, com rastreamento. Tá. Eu acho que eu vou mencionar em algum momento um estudo que é dessa década aqui, não sei se é de 99, mas que é com eye tracker, né? Mas Isso, eu com acho eye que tracker tem, com eye tracker tem. mas a maioria era comportamental. Isso. Não, eye É... tracker é comportamental. Oi? Eye tracker também é comportamental. Comportamento do olhar. Uhum.
Você não está olhando diretamente para a eletricidade. O cérebro é eletricidade de um lado e circulação sanguínea do outro. Se você não olha diretamente para essas duas coisas, você está trabalhando com comportamento. Ok. É, então, o estágio 1 é o que tem evidências mais robustas, que é a decomposição. A maior parte dessas evidências vem desses estudos comportamentais até aqui, Uhum, mas tem também estudos com Masked Priming, que também são comportamentais, mas em conjunto com o EEG ou com o MEG. Então, uma contribuição interessante do MEG para o estágio decomposicional é esse estudo da Pilkanen com Zweig, de 2009. Encontrou esses componentes N170, que se origina bilateralmente no cérebro, origem no giro fusiforme, e que é sensível ao processo de decomposição. Ele é sensível especificamente na relação que ele tem com a frequência do afixo e principalmente a probabilidade da transição radical palavra. Esse termo aparece várias vezes durante esse estudo, porque é, é o que mais está relacionado com esse N170, é a razão entre a frequência do radical e a frequência da palavra. No estágio 2, processos pós-decomposicionais, as pesquisas têm focado mais nos processos de busca de lexema e composição e menos no licenciamento. Para a busca de lexema, o componente mais comumente associado é o N400. O N400 se origina nas partes mais anteriores do lobo temporal e ele se inicia por volta de 200 milissegundos. Esse PSO é Post-Stimulus Onset, então depois do início do estímulo, e tem pico de 300 a 400 milissegundos depois. Ele é modulado pelo tamanho da família morfológica e pela frequência da família, e são associados à frequência de lema, mas não à frequência da palavra completa. Então, ainda não teve a recomposição, né? Só teve o acesso individualmente aos componentes da palavra complexa, mas não teve uma união ainda. Uh, Quanto ao licenciamento, a gente tem esse estudo da Frederici, de 2002, que diz que a classe gramatical de uma palavra está disponível entre 100 e 300 milissegundos após o estímulo. E tem estudos de EEG que mostram que palavras funcionais ou afixos flexionais em contexto sintático incongruentes são comparados a palavras e afixos congruentes e que reforçam esse estudo da Federici. E a palavra está disponível mais ou menos nessa janela de tempo. Tem um componente que é o ELAN, que é originado na porção inferior do giro temporal superior, tem um pico 250 milissegundos pós-estímulo em resposta a mismatch semântico. Então, quando tem uma categoria... Opa, sintático. sintático. Quando está em contexto sintático incongruente, tem uma Early Left Anterior Negative Response, que é o ELAN, uma resposta esquerda anterior negativa a esse mismatch. Mas tem alguns estudos com MEG que encontram uma resposta ainda mais rápida, com um pico por volta de 100 milissegundos e bilateral no córtex occipital. Ele também menciona esse estudo da Lindsay et al., que realizou o estudo com palavras isoladas, sem contexto sintático, e que investigou esse efeito de Subcategorization Frame Entropy, que é uma variável que quantifica a incerteza sobre frases sintáticas que um verbo pode tomar como complemento. Isso se correlaciona com a atividade no lobo temporal anterior entre 200 e 300 milissegundos. Então, à medida que você varia essa variável de incerteza sobre as frases que um verbo pode tomar, você varia a resposta, mas ela se correlaciona. É Também teve uma medida matemática, então.
A Oi? incerteza, no caso, tipo uma probabilidade? Isso, estatístico. Tá. Ah, esse outro estudo do King encontrou posteriormente efeito similar na TL para características sintáticas da palavra em si. Então, foi um estudo com a palavra só, para ver se a palavra influenciava no ATL em si, sem precisar de possíveis complementos, como no caso do verbo. Então, aqui eles pegaram a variável de entropia substantivo-verbo, que era a possibilidade a entropia é maior se o verbo puder ser utilizado como substantivo com uma frequência alta, e é menor se ele não pudesse, se forem coisas assim completamente distintas. Correlaciona essa atividade de 220 metros, ó. 220 milissegundos depois do estímulo, no momento em que as características sintáticas do radical seriam acessadas. Por fim, tem a composição e well-formedness, que é o critério semântico, né? Uma boa formação da palavra. Então, não só sintático, mas se os elementos que formam aquela palavra complexa são coerentes fazem sentido. Fruster e Marantz fizeram um estudo de MEG em 2015 e investigaram busca por lexema e composição ao mesmo tempo. Então, esse estudo ele pegava palavras complexas e tentava estudar esse processo de pós-decomposição ao mesmo tempo observando duas características diferentes. E para isso eles pegaram duas variáveis, que é a entropia de família derivacional, que estaria relacionada à busca por lexema, e a coerência semântica derivada, que foi uma variável nova que eles, que eles usaram. E basicamente a região no giro temporal médio é sensível à entropia de família derivacional entre 241 e 387 milissegundos, e sensível a efeitos de frequência da palavra inteira entre 431 a 500 milissegundos após o início do estímulo. E aqui eles começam a formar uma cadeia assim de milissegundos. Então, nessa janela aqui, ele estaria sensível ao lexema, né? A busca aos, aos, aos componentes da palavra complexa. E depois, isso estaria acessível semanticamente. Então, 431 a 500 milissegundos. A região no córtex orbitotemporal demonstrou sensibilidade à coerência semântica derivada também. E aqui eles falam que foi uma resposta sustentada durante esse período, 354 a 500 milissegundos. A coerência semântica derivada é basicamente a frequência de cada elemento, de cada componente da palavra, comparada com a frequência, tipo, cada componente da palavra tem uma frequência. Isso te dá direito a prever uma frequência da palavra inteira. E aí essa diferença entre a frequência da palavra inteira e a frequência que você previu para cada uma das palavras. E a entropia de família derivacional tem a ver com a frequência dos lexemas dentro de uma família determinada de derivação. Ah, também tem esse estudo de Witting et al. Nessa primeira parte do paper, ele basicamente faz um apanhado de vários papers diferentes para cada coisa que ele vai usar depois no experimento. Então, o Witting et al. Estudo com Meg, é o mesmo estudo da semana passada, da semana retrasada, na verdade, com o Newton, que ela compara palavras como teacher, faltou um R aqui, como, como teacher, com palavras pseudocomplexas como corner. Então, teacher é uma palavra verdadeiramente complexa, porque tem teach e o sufixo er. E corner seria pseudocomplexo, porque esse er aqui não é um sufixo, mas ele não, Não, nessa, não significa. Hã?
Essa palavra não é nem sufixo. A combinação dos morfemas não resulta numa interpretação que é a combinação dos morfemas. Isso. Eu não quis dizer que é um sufixo aqui, eu quis dizer que o é um sufixo no inglês. Isso, isso. É um pseudo. Então, é um pseudo-sufixo. Então, Na no estágio verdade, é um inicial, sufixo, só que nesse caso aí está sendo um pseudo-sufixo, né? é Que o que eles argumentam é que vai ser tratado como sufixo. isso, que inicialmente não tem distinção aqui. É, no estágio inicial, palavras complexas e pseudocomplexas tiveram respostas aqui tinha idênticas, não sei por que apagou. Tiveram respostas parecidas. Decomposição morfo-ortográfica no giro temporal inferior esquerdo e giro fusiforme esquerdo entre 150 e 230 milissegundos. Então, Posso fazer uma complementação aqui? Se estivesse aham, usando a palavra corner sozinha, só corner, sem contexto nenhum, aí você poderia dizer que a pessoa é, vê que isso daqui é um pseudo, é um sufixo e depois que é um pseudo sufixo, porque aí ela vai ao lexema, e o lexema nessa palavra muito especial é corn, e corn é uma palavra do inglês. Então, olha quantas vezes que ela vai ter que voltar. Primeiro, ela acha que o é sufixo. Aí depois ela vai olhar o lexema e ela acha que corn é uma palavra. E essas duas coisas estão erradas. Nem corn é palavra, nem o corn daqui a palavra é um pedaço do lexema e nem o é um sufixo, nenhuma nem a outra. Então ela já errou duas vezes, aí ela vai olhar para o contexto total e vai ver que não tem nada a ver com corn, com milho, e que também não tem agentivo nenhum para ser. Né? Aí ela vai ter que fazer uma terceira suposição que corner é inteiro, e ela faz isso lá. Né? Agora, se por acaso você. Isso é uma forma de você contar essa história, né? Que são três, que você faz três voltas para chegar. Aí eles vão ver o tempo que você demora para entender a palavra corner, e você vê que não tem tanto mais tempo assim do que uma outra palavra sufixada. Então, eles passam a dizer que quando eles tentam aplicar em corn e não dá certo, é uma vez só. Eles já passam para incorporar o no corn e para procurar a palavra inteira como corner. Entendeu? Eles não fazem três vezes, eles fazem duas vezes. Que uhum, aqui você teria essas duas possibilidades. Ou você conta uma história que você tem que voltar três vezes, ou que você tem que voltar duas vezes. A não ser que corner fosse uma palavra tão frequente que você já soubesse que ela é uma palavra junto, mas não é o caso. Entendeu? Então, não é mais frequente corner do que corn. Elas estão competindo ali. Né? sim. Aí eles acharam também efeitos plausivelmente relacionados ao. Eu achei interessante que ele usou exatamente essa palavra, plausivelmente relacionados ao acesso ao lema, que apareceram no MTG esquerdo, Medial Temporal Gyrus esquerdo, entre 300 e 360 milissegundos, com palavras pseudocomplexas despertando maior ativação. Então, no primeiro momento, elas são tratadas igualmente, mas depois, quando tem o acesso ao lema, que é o radical, elas despertam maior ativação porque você, você tenta acessar e você não consegue encontrar, né, essas palavras. Isso, é isso aí que eu estou falando. Hum. Ah, então, eles propõem que a dissociação entre efeitos no MTG esquerdo entre 300 e 360 milissegundos e efeitos de lexicalidade para a palavra inteira no STG superior é a mesma encontrada por Marantz e Fruster. Então, e que esses resultados são consistentes com uma decomposição inicial e depois um acesso ao léxico dos radicais com a palavra inteira só depois tornando relevante. Ah, a distinção entre os estudos é o ângulo pelo qual eles observam o fenômeno. Então, Marantz e Fruster, eles observam palavras derivadas existentes. Então, tem uma ativação
do córtex orbitofrontal, e Wishing et al. ó, observam palavras pseudocomplexas, e aí tem outra ativação que é do inferior, giro Temporal temporal já. inferior, ou do giro fusiforme. Ah, ele, ele propõe, que eu acho que é o que a Aniela estava falando também, que os diferentes usos de Corner, eles causam mismatch. É, então, na verdade, não. Eles estão falando aqui de palavras, por exemplo, tem o corner, o canto, e tem corner verbo, e que isso também poderia gerar maior custo de processamento, né? Porque você tem palavras idênticas com significados diferentes e a recuperação não seria automática. Ela teria um custo maior. E finalmente ele chega nesse estudo da onde ele pega o modelo para fazer o paper de agora, que é, não sei como é que pronuncia isso, Neofitov et al., que é um estudo de MEG que tenta investigar sistematicamente todas as fases de processamento propostas por Schroeder e Bayes, que é aquele estudo que propõe todas as decomposição, depois fase pós-decomposicional com Lakesame Lookup e recomposição, etc. Ele faz um experimento com palavras isoladas do grego. As condições são palavras morfologicamente complexas gramaticais e well-formed, com pseudopalavras deverbais que violam ou a subcategorização ou a well-formedness. Então, são palavras é, que, que funcionam tanto gramaticalmente, não violam nenhuma. O, o sufixo não. O sufixo que normalmente se liga com verbo está ligado com verbo, ou que se liga normalmente com substantivo está ligado com substantivo, e que ao mesmo tempo são semanticamente coerentes, não tem uma divergência. Nessa primeira condição, né? E nas outras são que violam ou um ou outro. Os resultados dessa pesquisa para as palavras gramaticais teve um efeito inicial de decomposição a 200 milissegundos no giro fusiforme esquerdo e depois uma dissociação entre sensibilidade inicial, 200 a 400 milissegundos, as frequências dos radicais, então seria a busca pelo lexema, e uma posterior sensibilidade de frequência de palavra inteira. Então, de novo, ele está fazendo uma linha do tempo, assim. Tem primeiro uma sensibilidade inicial só a frequência dos radicais, porque os radicais nesse momento estão sendo procurados e estão se tornando acessíveis. E depois tem uma sensibilidade à palavra inteira, porque aqui a palavra inteira já ficou acessível, no lobo temporal esquerdo. O estímulo é a resposta é no lobo temporal esquerdo, não a palavra tá no lobo temporal esquerdo. Para as pseudopalavras, as amplitudes maiores tiveram amplitudes maiores para violações de categoria, uh, e foi mais relevante no lobo temporal, e teve amplitudes maiores para violações combinatoriais. Não, teve amplitudes maiores para violações de categoria entre 200 e 300 milissegundos, e entre 300 e 500 milissegundos, as amplitudes foram maiores para violações combinatoriais. Então, de novo, aqui uma linha do tempo. Primeiro você olha a categoria, depois a combinação, que é consistente com isso aqui. Então, ele volta para a questão dos prefixos e para o Taft-Foster de 1975. Nesse trabalho, o Taft-Foster eles focaram muito em prefixos, e por isso influenciou muito a pesquisa dos próximos anos, mas a lógica básica era que numa palavra, por exemplo, rejuvenation, o cérebro ela inteira, então seria re, ate, yon, e deixaria o juve, que é o radical, e esse juve, ele é um radical que existe na sua memória. Então é mais difícil para você
Desculpa, tá mudo? Gustavo? E ficou. Eu também estava em dúvida se era só aqui. Ixi, eu já tava considerando que a internet caiu aqui também. É. Que caiu a internet aqui, tá? Tá todo mundo no mesmo, nos meus 4Gs aqui. E ficou todo mundo quieto um tempo, né? E eu falei assim, foi só aqui. Ele está pensando, eu pensei assim, ele está pensando. E agora caiu mesmo, né? Ih, rapaz. Oi? Estão me Oh, escutando? Agora Oi. Eu voltou. não sei eu não sei em que momento caiu. Eu tô falando há um tempo. Não, Deixa caiu. eu. Caiu faz pouco tempo. Você tava no. Mostrando os resultados da amplitude. Então, vocês estão se vendo? Sim, Vocês... estamos nos vendo. Ah, mas Ah, você. Agora sim. tá. Sim, já tá. Isso aqui, Isso. nada, Tava né? começando esse slide. Quando, em que momento? Reinicie o slide. Tá. Então, aí ele. Só que as pesquisas até agora que eu mencionei são, são todas sobre sufixação. Ou a maioria é sobre sufixação. Mas. Então ele volta nessa questão. E os prefixos? Porque quando o Taft Foster lançaram esse paper em 1975, eles falaram que era válido para tudo, né? Mas eles focaram mais nos prefixos. Então, a ideia básica era que uma palavra como rejuvenation, no inglês, pudesse ser decomposta inteira num primeiro momento. Então, re, ate, yawn, e, e seria separado o núcleo, que é juv, e só depois esses, esses componentes seriam acessados e depois a palavra estaria acessível inteiramente, assim. Então, seria muito mais fácil. E Java é um componente que existe, é um lexema que existe dentro da mente, então dentro da memória. Então seria muito mais difícil para uma pessoa recusar essa palavra aqui do que essa palavra aqui, Juvenate e Lovenate. Aqui porque Juv, que era o que a Aniela estava falando antes, porque com Juv a pessoa vai decompor, ela vai chegar à conclusão de que Juv existe e ela vai ficar na dúvida se ela aceita ou não essa palavra. Porque Java existe. Os outros também existem. Apesar dela nunca ter visto essa combinação. Enquanto com Love and Hate, ela já vê na hora que Love não é um lexema que existe na própria língua. Então ela já diz não. E já acaba aí o processo de identificar essa palavra como uma palavra da língua inglesa. Enquanto essa aqui vai muito mais longe. Então eu botei aqui que maior custo de processamento, mas é o contrário. Javanese tem maior custo de processamento, justamente porque você vai mais longe na cadeia de processamento para conseguir dizer que isso não existe. Fique mais enrolado, né? Você tem que ficar lutando mais. Com É, nuvem você pode jogar fora mais rápido. Ah, isso sim. mostra que a gente é sensível à morfologia. Isso, isso. Tá? Inclusive, é, uma pessoa poderia. Eu consigo ver uma pessoa usando essa palavra num dia, ou numa piada ou algo do tipo, só tirando. Né? Mas não Hã? Luvenate. Juvenate. Juvenate. É uma Hum? palavra possível, assim. É, é igual aquela piada de The Office, que o Michael Scofield fala I'm not superstitious, but I am a little stitious. Então, tipo, ele consegue Aham. transformar os stitious em alguma coisa. Uhum. É, ele também dá os exemplos de refill e repertoire, que repertoire não existe. Então, a busca nesse caso do refill, a palavra existe, no caso do repertoire não existe. Então, a busca por palavra inteira não encontra resultados e a palavra já é
eliminado na hora. Ô, Gustavo, eu vou lhe Foi. fazer um pedido, mas eu não sei se você tem como realizar. Você tá com fone? Eu Eu não sei tenho se um dá fone pra. aqui. Não, é porque eu não sei se você, por onde você tá falando, mas pra gente tá saindo bem baixinho. A gente até Deixa eu ver botou uma se. caixinha de som aqui pra tentar acompanhar, mas não sei se para outras pessoas tá baixo, mas pra gente tá bem baixo, mesmo com o som Tá, topado. eu vou botar o fone. Peraí. Obrigada. Oi, Leandra. Eu tô numa situação desconfortável até eu comprar outro computador. Não, pode ser, Leandra, mas é só pra ver se ele consegue. Se não conseguir, pode seguir. Porque a E aí, Aniela, quando melhorou? fala, fica bom. Tá. Melhorou? Peraí, calma. Fala de novo. Melhorou? Aparentemente. Tá, eu vou continuar e se não tiver melhorado, aí você fala alguma coisa. Ahn, e essa hipótese aqui foi testada. Ele menciona, o paper menciona dois experimentos, o 1 e o 3. Então, de fato, o tempo de resposta não só é maior, mas a maior aceitação das não palavras com radicais reais. É, eles refizeram o experimento no experimento 3, mas com prefixos de ao invés de re, tipo refill, repertoire, e encontraram basicamente os mesmos resultados. No trabalho original do teste Foster não tinha pseudomorfemas, mas num trabalho posterior eles colocaram, por exemplo, recipe, que não pode ser decomposto, né? Parece que tem um morfema aqui, mas não tem. Ah, palavras com pseudomorfemas demoram mais a serem identificadas como palavras. Palavras com pseudomorfemas demoram mais a serem identificadas como palavras realmente morfologicamente complexas. Esse foi o resultado desse primeiro estudo. Num estudo com holandês, esse Bergman et al. Comparou palavras prefixadas, pseudo-prefixadas e insegmentáveis. E as palavras pseudo-prefixadas geram maior tempo de resposta. A falha na tentativa de decomposição aparentemente desacelera o processo. Então, para palavras com pseudomorfemas, elas são mais, elas demandam mais cognitivamente. Ah, e aí, Schroeder e Bayen fizeram uma crítica a esse estudo inicial do Taft Foster, é, que até hoje que é uma das coisas que esse paper pretende responder, que é eles propõem que a decomposição de prefixos é uma etapa necessária, como é a dos sufixos, para o processamento. Então, tem um processamento serial, primeiro processa, decompõe tudo, depois remonta, mas e eles dizem que isso seria mais eficiente cognitivamente para processar. Só que línguas como o inglês e o holandês têm muitas palavras com pseudomorfema, com pseudoprefixo. E- Exemplo de recipe mesmo. Então, como tem muitas, não seria justificável pensar que, pela eficiência, seria melhor decompor todas elas, já que tantas delas não podem ser decompostas, né? E aí, Decompo- até hoje. Oi? Decomponíveis. Decomponíveis. Então, durante o resto da. No experimento, eles pretendem questionar isso aqui. Ahn, ele diz que pesquisa sobre priming. É, Marsden e Wilson, por exemplo, compara a prefixação e sufixação em uma série de experimentos de priming intermodal e encontra efeitos robustos tanto para a prefixação quanto para a sufixação, mesmo no caso em que há alguma opacidade fonológica. Aí aqui é um problema porque ele fala esse resultado de Marsden e Wilson, de 94, falando que a prefixação e a sufixação, as duas conseguem primar o radical,
mesmo quando tem opacidade fonológica, mas dos outros não. Todos os outros resultados que ele mostra falam que não. É, por exemplo, esse estudo da Monnier fala que as palavras prefixadas primam seu radical independentemente da opacidade fonológica, mas não as fixadas. Ah, esse Collet et al. Aqui, a frequência cumulativa das latências, é meio incompreensível isso aqui, mas basicamente ele só fala que a frequência do radical é determinante para palavras sufixadas, mas não para prefixadas, o que sugeriria que tem uma assimetria de storage, de memória, ou de recuperação de radicais fixados. Então, alguns, como eu disse, esse aqui diz que não tem diferença, todos os outros dizem que não, todos os outros mencionados, né, dizem que não, que tem diferença, mas alguns são mais disruptivos, assim. Esse coleral é um, Beauvilland também diz que a frequência cumulativa da raiz, mesmo mais uma variável daqui, influencia a duração da primeira fixação em palavras sufixadas e a segunda em palavras prefixadas. Então, aqui é o estudo de eye tracking que eu estava comentando, enquanto a frequência de superfície não tem efeito. Então, nesse caso aqui, ele concorda que a decomposição dos dois acontece, mas a das palavras sufixadas seria mais rápida do que as prefixadas. Isso aqui volta nos resultados do paper. Ah, ah, tem esse. Muitos estudos encontram priming mais robusto nos casos de prefixação. Esse Dipendale et al. Aqui diz que talvez seja por causa do bias da linearidade mesmo das coisas, que o prefixo ele vai ser percebido temporalmente primeiro do que o sufixo. Mas isso não parece ser muito consistente com outras pesquisas que acham, por exemplo, essa aqui que acha a sufixação mais rápida. Ah, Deixa eu falar uma coisa oi? engraçada. Tem uma coisa que assim é bem lógica. Se você precisa reconhecer essa palavra no teu cérebro, né? Então você percebe que tem alguma coisa antes da palavra, que é um prefixo, você imediatamente você faz o que o Travis Forster diz que você vai fazer. Você corta e joga para lá, porque o que você quer é reconhecer a palavra, o sentido básico da palavra que está no lexema, né? Aí, depois que você reconheceu o lexema, você tem uma ponta que ainda está ligada ao final dessa palavra que você não processou. Então, é muito mais lógico que você primeiro vá olhar para o fim da palavra, juntar, para depois você fazer aquele eco do que você tinha jogado para fora, que é do início. E isso também é o que acontece com o verbo, em relação aos dois complementos, o verbo em relação ao sujeito e ao objeto. O objeto tem mais a ver com o sentido do verbo do que evidentemente, o sujeito. O sujeito não tem nada a ver com o sentido do verbo, é alguma coisa que vai completar a cena, mas o sentido do verbo tem mais a ver com o complemento, chutar a bola. Então, o evento é o evento de chuta a bola. Né? Se foi eu, tu, ele, nós, vós, eles, isso é uma coisa mais independente. Acontece igualzinho com o prefixo e com o sufixo. O sufixo tem muito mais a ver com o lema do que o prefixo. Se você vai reler alguma coisa, é, é, muito menos importante, tem muito menos significado do que se você estiver fazendo uma preleção, entendeu? Se você estiver transformando aquele lê num nome, ou se você estiver transformando aquele lê num lido, por exemplo. Né? Então, mas isso por uma razão apenas da linearidade. Se você quer ir ao lema, você joga o início fora. Aí você entende o lema e você pega o que ainda sobrou do lema na sua frente, que é o fim. Porque o primeiro você já jogou, o início você já se desfez dele. Aí, depois que você já sabe qual é a classe da palavra, que você tem uma noção do que essa palavra significa, você vai e põe o sufixo nela.
né? Então, não faz muito sentido ser o contrário, não. Se o contrário, no caso. O contrário seria você primeiro pensar no sufixo. Uhum, Não, desculpa, primeiro você pensar no prefixo para depois você pensar no lema e no sufixo. Eu posso fazer uhum. um Mas eu acho. comentário em relação a essa questão Ok. do prefixo? Eu acho que tem muitos prefixos que a gente já perdeu a noção que ele é um prefixo. E a gente acaba colocando. Desculpa, a gente hoje está dando pintura aqui. A gente acaba colocando. Eu vou tentar falar, se ele não deixar, eu desisto. Não vai dar. Não, tá, vou escrever. Vou escrever. Eu não resisti a trocar de aba, porque tava. É muito esquisito falar assim, sem enxergar as pessoas. Vocês estão escutando? Sim, Gustavo. Ah, tá. É, mas eu acho que se relaciona à, à conclusão do. Conclusão não, uma das premissas do estudo que vai chegar daqui a pouco, que ele fala que tem alguns, é, algumas questões, não é que, tipo, constraints, eu não sei como é que traduz esses constrangimentos sintáticos e gramaticais que vão acabar forçando o processamento a ser de um jeito ou de outro que tem de Isso. frequências. Aham, É, eu acho que é o que ele vai chegar em algum momento aqui. aham. Que explicaria isso, né? Essa aparente divergência entre uma pesquisa e outra. Que é o estudo de 2018 que foi rodado junto com esse estudo, se eu não me engano. É, em Kim et al., que são primes fixados facilitaram a resposta às suas radicais, independentemente da sua interpretabilidade ou lexicalidade. Prefixos só tiveram a mesma, eram palavras reais. Ah, então, mais um indício de diferença aqui. Baersman et al., com a simetria entre sufixos e prefixos em experimento com reconhecimento de letras. O reconhecimento de uma letra foi mais lento na condição com sufixo que na condição sem sufixo, mas o mesmo não ocorreu em condições com ou sem prefixo. Então, somente sufixos seriam rapidamente decompostos e não o prefixo. E é isso, a literatura mostra conclusões mistas sobre decomposição de prefixos e afixos, e os maiores problemas são argumentos de eficiência de Schroeder e Bayes e pesquisas que não encontram efeitos similares. Então, seria necessário mais pesquisa com palavras com pseudoprefixação do tipo repertoire, mas a maior parte tem focado em palavras do tipo release ou department, que são palavras que, apesar de terem um pseudomorfema aqui, ela consegue ser decomposta. Apesar de não semanticamente recuperável, que é o termo que ele usa. Não, mas é porque, Ele menciona esse. é porque o Oi? Liz existe em inglês. É, Liz mas existe em aí. inglês. Repertoire não existe, portoire não existe. Também repertoire é uma palavra claramente não americana, né? É francesa. Aí eu acho Sim. que as palavras que você aceita dentro da língua ficam com uma carinha um pouquinho diferente, elas também devem ser evitadas, né? Uhum. Nesse caso aqui, lease e apartment existem, só que release tem um significado bem diferente de lease, né? E apartment também tem nada a ver com department. A questão é se você pelo fato de ter Liz, se você não vai com mais, você não fica mais afoito para descobrir o significado de Liz, entendeu? Porque já que ele existe na língua. E aí você Uhum. fica coisa te atrapalhando ali, porque, né? Porque aí Sim. porque você poderia falar, eu vou realugar esse apartamento. Aí você falaria assim, I will release this apartment. É só uma diferença de prosódia, né? Em vez de falar release, você falaria I will release the apartment, né? Uhum. Mas se Sim. você se você estiver lendo e você estiver aplicando
Taft Forster, assim. Então você joga o re fora, fica com lease, né, que é alugar. E aí quando você vai aplicar o release, aí que você vê, não, não é realugar aqui, não pode ser. Seria essa história que você poderia contar, né? Agora, não Sim. vai fazer essa mesma coisa com o repertoire, porque se você tiver muita vontade de tirar o re, você vai aparecer com um repertoire na tua cabeça que não significa nada. Faz sentido. Aí, enfim, ele menciona esse estudo de Zweig e Buchanan, 2009, que é um experimento com sufixos. Fizeram um experimento com sufixos e um com prefixos, contrapondo uma forma complexa genuína, uma pseudo-sufixada e um monomorfema insegmentável. E a mesma coisa com os prefixos. Perfeito. Ah, oi? Desenho muito legal esse. E aí teve um pico do M170 para palavras genuinamente prefixadas bilateralmente, e o mesmo resultado para palavras genuinamente sufixadas, mas lateralizado à direita. Diversas explicações são possíveis para lateralização, mas os resultados são consistentes com a decomposição de ambos. Então, teve uma decomposição, só não sabe por que que um lateralizou à direita e o outro bilateralmente. Isso também volta no estudo do próprio paper. Então, com pseudomorfemas e palavras insegmentáveis se comportaram do mesmo modo, que sugere que a decomposição não se aplica em todos os casos. O, o que para ele já começa a se contrapor à contraposição que essa aqui, de Schroeder e Bain. Uhum. Porque não é que não seria eficiente, assim, não seria eficiente mesmo, mas isso não acontece sempre. A decomposição nem sempre acontece. E teve o estudo de Williams e Marant, que no estudo de Meg chegaram à conclusão de que é possível que o sistema utilize regras morfossintáticas para evitar passe incorreto, que é o que eu tinha comentado antes, que a Aniela tinha falado. Uhum. É, Eles compararam pseudomorfemas do tipo inter com pseudomorfemas do tipo excursion. O tipo inter não segue nenhuma regra morfossintática, enquanto excursion sim. Não pode ser decomposto excursion, tipo, o excur não existe, mas ele denota uma ação, é um dever verbal, eu acho. É. Você tem Eles curse. dizem que é. Oi? Você tem curse. Mas eles observaram, eles não fizeram curse, eles fizeram como se fosse excursion, e eles falaram, ele adicionava uma ideia de ação da mesma forma que rebellion, por exemplo. Enquanto Aham. o winter não tem nada disso, não tem. Oi? É isso mesmo. Enquanto o winter não tem nada disso. Não pode ser um verbo, não pode ser. Nada que indica nada, basicamente. Nenhum componente, né? O não pode ser confundido com um verbo nesse caso. Seria muito incomum que uma pessoa olhasse para o winter e pensasse imediatamente num verbo, porque não tem. E essa é a última peça do quebra-cabeça para eles montarem o experimento, que eles tomam o design experimental do 2018, mas substituem as palavras fixadas em grego por palavras prefixadas e pseudo-prefixadas em inglês. Então, o Neofitov tinha feito com sufixo em grego, eles fazem com prefixo em inglês, e rodaram junto com Williams e Marantz em 2018, que encontrou uma sensibilidade lateralizada à esquerda do giro fusiforme para probabilidade de transição. Não, tá ficando incompreensível. Que encontrou uma sensibilidade lateralizada à esquerda para aquela variável que eu tinha falado antes, a probabilidade de transição para palavras fixadas. É, Esse Williams e Marantz aqui, eu acho que eu tenho quase certeza que é esse mesmo Williams e Marantz aqui que falou das constrictions.
O experimento, eles usaram pseudopalavras com violações de categoria ou de estrutura argumental e palavras gramaticais. Os prefixos que eles usaram foi out, re e un. Aqui estão prefixos com categorias argumental, com restrições de estrutura argumental muito que eles destrincham aqui. Então, por exemplo, out pode ser um verbo, outrun, mas não pode ser um adjetivo, outflew, não pode ser um noun, um substantivo, outcat. Então, todos têm restrições de categoria e de argumento. Ops. O procedimento foi uma decisão lexical, as palavras eram mostradas em uma tela e participantes tinham que responder a pergunta se essa palavra era ou não uma palavra real do inglês, e eles gravaram com o Meg ao mesmo tempo. Eles usaram o Meg para... Uma coisa que ele pontua é que com o Meg eles poderiam ver, tem uma resolução temporal boa e uma resolução espacial ok. Então eles conseguiriam ver temporal e espacialmente os estágios, cada estágio da pós-decomposicional, e eles poderiam dizer, ok, é parecido com sufixação até aqui, mas aqui já difere, enfim, eles teriam mais esse controle de fase. Ah, resultados de discussão, prefixos são de fato processados da mesma forma que sufixos. Eu achei engraçado que ele fala mostly yes, but a little bit no. Então, tipo, na maioria, na maioria das vezes sim, mas um pouco não. É, efeitos de decomposição, a probabilidade de transição, esses são os resultados que eles encontraram. Nos efeitos de decomposição, a probabilidade de transição entre radical M170 para palavras fixadas e prefixadas no hemisfério esquerdo, aqui se relacionou com o hemisfério direito. Então teve uma troca, né? Normalmente é no hemisfério esquerdo, aqui foi com o hemisfério direito, também teve um delay, entre aspas, foi mais lento, 50 milissegundos. É, O outro estudo que comparou com o M170 foi esse de Zweig-Buchanan de 2009, e os sufixos ativaram o hemisfério direito e os prefixos ativaram os dois hemisférios. Ah, então, de novo, tem uma questão de lateralidade que não é bem entendida, mas a conclusão que eles tiraram é que ainda assim teve uma decomposição inicial, ainda que não se explique muito bem por que teve a lateralização. E o delay pode ser pelas mesmas razões que o Bovilan apontou da fixação ser mais rápida. Quanto ao efeito sistema, é, entre 225 milissegundos e 305 milissegundos teve uma sensibilidade ao radical, mas não à palavra, que é consistente com a pesquisa de referência, que é essa do Neofitou, não sei. É, e consistente também com a sensibilidade ao radical, mas é uma palavra que é consistente com acesso sem acessar, com as fases que eles estão propondo de pós-decomposição. Em termos de recomposição, também foram similares aos encontrados por Neofitu et al. Para todas as condições, o que é interessante, porque são condições muito diferentes, né? São out, re, on, todos têm categoria, têm restrições categoriais e restrições de estrutura argumental muito diferentes. Ah, essa é outra coisa. Ele até propõe uma coisa, eu não coloquei aqui, ele propõe, só um segundo, que o que importa parece ser que se o radical na categoria correta ou não, e não qual que é a coisa que se liga a ele. Mas ele fala que precisa de mais pesquisas nesse sentido. E com relação a isso, foi o que mais teve divergência, mas provavelmente não por causa da distinção entre os afixos. Aqui ele explica que, apesar deles terem usado
out, re e an com certas combinações, às vezes as pessoas podiam interpretar, por exemplo, ah, unhappy, uneventful. Tem uma, eles usaram todos como substantivos, mas tem uma segunda possibilidade de interpretação desses afixos que poderia gerar reanálise, então maior custo de processamento. Então, os julgamentos sobre a boa formação das palavras foi afetado por essa reanálise, tanto nos tempos de resposta quanto nos picos do MEG. E por fim, ele menciona que re teve um padrão inesperado, que normalmente, nas pesquisas anteriores e nessa pesquisa com o an e o out, em geral, o, a rejeição à categoria e a rejeição de violação à categoria é maior e tem um tempo de resposta, quer dizer, o out e o an, e em geral os prefixos têm um tempo de resposta maior e rejeição à violação de categoria. É muito esquisito não ver a reação das pessoas enquanto você está apresentando. Mas enfim, em geral, out e an tem um tempo de resposta maior e maior rejeição à violação de categoria do que a violação à estrutura argumental. Mas isso não aconteceu com o Rê. Ele teve o mesmo tempo de resposta para rejeição à violação de categoria e violação à estrutura. Isso não faz sentido em termos de pesquisa anterior e com os outros afixos que eles usaram. E ele não fornece nenhuma explicação para isso. E é basicamente isso. Esses são os resultados que eles obtiveram. E o que você acha que pode ser isso, o fato do re não ter diferença? Você pensou em alguma coisa? Não, pior que não. Eu achei que ele fosse dar alguma hipótese logo em seguida, mas ele foca num caminho de análise que a gente poderia seguir e sobre os componentes, sobre as respostas neurais envolvidas, mas ele não fala sobre. Alguém tem alguma suposição, faz alguma suposição em relação a isso? Eu acho, Nela, que era aquilo que eu comecei a falar e eu não conseguia falar porque o rapaz estava pendurado na minha janela naquele momento. Mas eu acho que é um reconhecimento do prefixo como fazendo parte do radical. Alguns eles perdem essa. Não adianta, hoje está complicado. Então, alguns perdem essa separação, até por uma questão. Se a gente faz um estudo diacrônico, a gente consegue separar melhor do que alguns estudos sincrônicos. Em alguns estudos sincrônicos, não se tem mais como separar alguns prefixos. Então, eu acredito que isso tenha acontecido com o Rê nesse experimento. Teria que ver também os materiais, né, para ver em cada situação se a sensação é essa, né? Mas E é o uma que faz dúvida que eu sentido. tive, esses prefixos Tá bom. seriam gregos, foi isso? Porque ele começou a latir aqui, eu não peguei. Nesse Não, experimento, é do inglês. Esse é do inglês. O grego foi com sufixos. sufixo, tá, ok. Uhum, obrigada. Mas é o que faria sentido tendo em vista a conclusão do outro estudo, né, de 2000, esse Williams e Marantes, que fala das restrições assim, gramaticais, para além de questões de frequência, eu acho. Aham. É que Os tem que outros, ver como isso está na prática, né? Na língua prática, porque o experimento é feito num tempo preciso, né? Aquele tempo ali na linha do tempo da língua. Então, não é só a gente saber o que é o prefixo, tem que ver como ele anda se comportando no idioma.
Aí vai fazer diferença de custo ou não, né? Se ele ainda está sendo reconhecido como prefixo. Pedro vai falar? Quem que tá? Não, é o Gustavo que estava falando. Onde vocês. Não, não fui eu, não. Não? Eu também escutei, mas não fui eu, não. Não, Eu, foi a gente não. Tá fechado aqui. eu acho que ele oferece pouco conteúdo semântico em relação aos outros. Se você faz AND, você vê, você está negando alguma coisa, tem um cálculo maior. Ele só repete. Então é mais fácil de você juntar ele com o lexema do que uma coisa que está negando o lexema, né? Ele tem menos, ele aparece menos, ele se comporta mais parecido com o lexema do que os outros. Os outros têm um conteúdo mais forte. Mas eles nem falaram sobre isso, não falam sobre isso, que engraçado. Ô, É bem no Gustavo, final, assim. Oi? essa diferença que eles encontraram do re para os outros prefixos é com relação às duas condições, né? Ou melhor, restrição lá da categoria lexical, sintática, e a outra que tem a ver com a formação argumental, né? E aí, papel temático nesse caso. Ou não é nesse sentido que o rei se comportou diferente? Ele se comportou diferente. Pera, repete o final da sua pergunta, irmão. Tem num pedaço da sua apresentação, você mostrou lá os três prefixos, e aí com duas colunas. Uma coluna era com qual categoria lexical o prefixo podia se combinar ou não, que é a questão, acho que, do licenciamento lá das etapas do processamento. E a outra era a sensibilidade, não sei, para o padrão argumental do verbo, ao qual eles podem ou não participar. E aí o re se Uhum. comportou diferente, foi nessas duas condições, ou ele se comportou diferente, sei lá, no geral e tal, e eu que entendi errado. Não, ele se comportou diferente nessas duas condições. Ele se comportou diferente porque normalmente você espera uma resposta maior para categoria, para violação de categoria, e depois uma violação argumental, né? Menor. E no caso do out e do on, foi assim, mas com o re não. Teve o mesmo tempo de. é, mesma reação. Desculpa. Eu ia falar, a professora perguntou, meu chute seria que, não sei, talvez uma visão diferente da Eliandra, é de que talvez o re seja subespecificado semanticamente, alguma coisa assim, e aí mais informação contextual é necessária, ele é sensível a mais informação contextual, porque ele tem menos informação, menos traços sintáticos, semânticos, vamos dizer assim, enquanto que talvez os outros dois não, eles são mais ricos é, em termos de traço morfossemântico, e aí essa conexão só com a categoria lexical é o suficiente, ou tipo uma etapa de licenciamento menor, enquanto que re, por ser mais pobre em termos de traço, tem que é sensível a outros tipos de licenciamento. Meu chute seria isso. Eu achei esquisito, até olhei aqui de novo, mas depois que ele fala, que ele comenta isso, nos últimos parágrafos ele fala que um último resultado que eles queriam comentar é a falha em achar um padrão parecido de resposta pro re, né? Pra violação, pra parte da violação. Aí ele explica, né, que não teve re argument structure violations were rejected more often and more quickly than the argument structure violating items prefixed with an and out. E aí depois ele já, tipo, depois que ele explica, ele dá uma explicaçãozinha sobre resposta neural e por que que a gente poderia acabar pensando uma coisa em termos de resposta neural do que é, seria ilícito pensar, porque a gente tem os dados do grego, né?
Ele fala que se a gente não tivesse os dados do grego, a gente pensaria de um jeito, mas como a gente tem os dados do grego, a gente não pode pensar desse jeito. Aí depois a gente testou ele já começa a concluir, ele não fala, pô. Uma dúvida que eu tive lendo e que talvez seja uma dúvida muito besta, assim, porque eu não conheço muito de morfologia, não conheço nada, na verdade, de morfologia distribuída. É, ele fala de prefixo e afixo o tempo inteiro. Os infixos, eles também seriam decompostos desse jeito? Então, Porque ele fala prefixo e sufixo como se não existisse outra coisa. pode não ter falado, porque é mais difícil estudar infixo, né? Mas Uhum. eles. O Marantz mesmo tem um paper sobre infixo, tem um outro cara que trabalhou com o Marantz, que é do Arizona, que eu não estou me lembrando o nome dele, Robert alguma coisa, que também tem um trabalho com infixo nesse sentido de jogar fora de você conseguir strip e depois montar de novo, mesmo com infixo. Tem um estudo, Mas aquele estudo de também de com hebraico de template. Não sei se conta como. Sim, não sei se eu conta, mas lembrei o nome do cara, é Robert Fiorentino, é o nome do rapaz. Ele tem um trabalho muito interessante, esse Robert Fiorentino, com infixos. Ok. Tem perguntas para o Gustavo? Muito interessante, né, Gustavo? Muito complexo e muito interessante. Mas só te perguntar alguma coisa. Eu tive uma ideia de que eles não chegam assim a uma conclusão final, assim. Você teve esse mesmo sentimento? Que Sim, estão mal eu, arrumados? eu, sen- eu senti isso. Eu senti que. Você falou o quê? Mal arrumado? Um pouco mal arrumado, é. Eu senti isso também. Eu achei que fosse chegar alguma coisa, tipo, do estudo é super denso em artigos e resultados e conclusões, e depois a parte do experimento mesmo, eu achei meio solto. Acho que ele realmente explica o. Parece que ele só ampliou um pouco a resposta que ele deu. É, se comportam da mesma forma, prefixos e sufixos? Sim, mas não. E eu acho que é só uma ampliação dessa resposta, mas não dá Ah, muita coisa. tem bastante coisa para seguir, né? eu tava, eu tava procurando um negócio nesse artigo, eu tava lendo aqui no final dele, que eles mesmos falam que precisa de mais pesquisa. Eu acho isso ótimo, É, esse debate de morfologia é muito louco. Eu achei interessante que eles reconhecem isso, que realmente precisa de mais dado ainda. Agora, eu assim, ele. antigamente, eu não sei o que que a senhora vai achar. Não sei se hoje é finalmente o dia que a senhora me expulsa do laboratório, porque cada dia eu falo alguma coisa mais antagônica, mas eu tô quase assim, cada vez que eu penso mais nessa questão de morfologia, eu sou mais empurrado por Aronoff, assim, de pensar que é uma questão de meio que de cultura da língua, Ele não é exatamente a palavra cultura que ele usa, mas assim, ele fala de. Assim, tem línguas que têm morfemas, línguas que não têm morfemas, línguas que têm morfemas, mas tem poucos, e que aí a gente. Morphology. Oi? Amorphous morphology. É. Não sei se. Morfologia amorfa. É o que Isso. ele fez. Aham. E assim, eu tendo eu não sei a senhora, a opinião da senhora, mas eu tendo a ir para a noção de que a morfologia ela é mais emergente do que a sintaxe, digamos assim. Em termos de.
que é emergente? O que que você quis dizer com emergente? Eu quis dizer que, assim, me parece que a gente tem uma capacidade de combinar elementos e a gente reconhece palavras e tal, mas, assim, como é que eu posso explicar? Se a gente tem. Morfologia não é uma coisa que a gente tem pré-determinada. E aí, quando a gente reconhece padrões morfológicos na língua, a gente aprende a combinar ou não combinar dependendo da língua. O próprio Taft, em 2004, ele tem um artigo que ele, porque quando acusam ele falou, olha, você falou que é sempre segmentação, mas essa língua aqui não tem, ó. Essa língua aqui, os dados comportamentais dizem que não tem. Em 2004, ele foi escrever um outro artigo respondendo, daquela forma que a gente adora, né? Que uma pessoa critica, responde, enfim. Aí sai 15 artigos disso. É, E aí ele falou, olha, na verdade é porque essa língua tem um padrão, tem uma morfologia mais regular, então ela vai tender mais a sempre ser segmentada. Inglês é uma língua meio complicada, porque, por exemplo, a eu lembro que tem um exemplo assim, que é o prefixo in, tipo, que às vezes aparece como invaluable. Invaluable é muito valioso, Aham. inoffensive, né? É não ofensivo. E tem um outro exemplo agora, eu não tô lembrando, que é tipo assim. Não, invaluable, na verdade, é quase a mesma coisa que valuable. Eu tô esquecendo agora. Mas É são mais. três ins assim, nada a ver um com o outro. Aham. É, Enfim, aí eu leio artigos que nem esse, minha cabeça já vai para isso. E fora que, assim, eu vejo um descompasso entre estudos de processamento e teoria. E, assim, se a gente começa a admitir que existem questões que fazem com que determinados morfemas sejam reconhecidos diferentemente, ou se, por exemplo, uma palavra é muito frequente, ela é processada como a forma completa, isso para mim é uma questão de processamento impactando direto no conhecimento. Muito bem, Pedro, adorei. Isso mesmo. Tem um recado para você. Ele é engraçadinho. Mas essa você mereceu. Essa você mereceu. Mas, Léo, eu acho que uma questão que você tratou aí pode ser da possibilidade mesmo dos prefixos ou sufixos, sufixos menos, mas o prefixo acho que talvez mais, ter várias possibilidades de significado, mas isso não é dos nossos dias. Isso já, essa confusão, desde lá dos gregos, desde o Império Romano, desde os gregos antes do Império Romano. Então, assim, a gente só herdou as confusões, né? Tem polissemia também nos prefixos, né? Eu não Tem. sei se isso ajuda ou atrapalha na sua crise existencial em relação à morfologia, mas essa confusão não é nossa, a gente só herdou. Isso é muito Na, antigo. na verdade, isso é mais assim, o tipo de coisa que me leva a ter mais interesse em modelos de processamento e em estudos de processamento do que necessariamente aqueles estudos mais mentalistas teóricos. Mas assim, não chega a ser uma crise. É uma crise de identidade? Eu não sei, acho que não. Eu acho que eu já estava nessa já tinha um tempo. Mas sim, é, falou outro positivista aí. Não, a gente não tem como resolver isso, não. Isso é muito complicado. Tem que estudar mais. Eu, eu esqueci de mencionar uma coisa que eles falam bem no final, é, que eles realmente falam que tem que precisa de mais pesquisa, mas eles terminam dizendo que há uma similaridade entre línguas, né? Porque eles pegam esse estudo do grego, do Neofitou, e eles dizem que uma hipótese forte poderia ser gerada em trabalhos futuros, que para todos os afixos, para todas as línguas e todos os sistemas ortográficos, nós esperamos encontrar é, sen- não, sensibilidade para
é, radical e palavra, aquela probabilidade de transição entre palavra inteira e radical é, no, no giro fusiforme. É E, claro que eles e- esperam. Eles são da morfologia distribuída, eles não vão esperar que vai ter sempre sensibilidade à morfologia. Esperar encontrar no giro fusiforme. Isso é Não. importante, ah, porque está falando da forma da palavra escrita. Giro na fusiforme. verdade, é porque eu acho que acabei a apresentação no momento em que meu entendimento acabou do que estava acontecendo. Mas eu acho que eles deixaram as coisas abertas, mas tem algumas coisas que foram constantes no estudo deles, que são essas coisas que eles mencionam no final aqui, que é esse negócio do giro fusiforme, que são as fases, assim, de decomposição e depois é, a busca por lexema, que tem janelas parecidas com a literatura passada e ativam mais ou menos as mesmas áreas, tá? Apesar de às vezes lateralizar, eles não saberem por quê, mas eles propõem que esse modelo seja generalizável para todas as. Eu fui injusto de cortar o último parágrafo. Eu realmente parei onde eu achei que eu não entendi, não estava mais entendendo onde queria chegar. Ah, É, não, isso é muito bom, porque você não pode falar sobre aquilo que você não está entendendo. Se você não entendeu o último parágrafo, você parou onde você entendeu. Mas deixa eu te falar um negócio, que quando você falou da primeira vez, eu me lembrei de uma coisa que a Lina Pilkanen falou numa entrevista. Perguntaram para ela não sei o que da fala, ela falou, não, 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 não. As coisas que eu estou botando na minha mão têm a ver com a escrita. Eu estou falando de cognição de escrita, porque se sabe muito pouco de morfologia com a recepção auditiva. Tá? E eu acho isso muito importante. Ela está falando, ou seja, alguma coisa que eu olho o RE. Olha como é muito fácil você olhar essa unidade RE. Você pode ter uma forma de tratar o RE completamente diferente dos outros, porque tem uma identidade ali que você olha e vê. Né? Então, tem muita coisa para fazer e tem muitos jeitos diferentes de fazer. Então, eu acho que também está faltando fazer coisa de morfologia com estímulo sonoro, estímulo auditivo, Sabe o entendeu? que Que eu eu acho fiquei me que. perguntando agora, professora? Assim, Ah, sobre isso que a senhora falou. Será que a escrita tem a capacidade de afetar como a gente representa essas palavras na memória, digamos, de forma que a gente possa realmente ter uma dupla rota, uma lexicalização para palavras escritas que a gente não tem quando as palavras são ouvidas? sim, eu acho que tem um monte de redobro, um monte de jeito de você processar, e deve ter, não, certamente É. tem. Porque aí seria uma questão de escrita afetando o conhecimento, né? Não, mas isso é o que é mesmo, escrita afetando conhecimento. A gente faz isso, a escrita afeta o conhecimento mesmo. É isso mesmo. Mas, mas nesse caso, então, o processamento linguístico não seria amodal, seria dependente da modalidade? Porque até onde eu entendo, assim, tem as partes que tipo, faz o processamento ortográfico mesmo, mas aí baseado das características das letras e tal, mas o processamento linguístico É seria depois. tal. É. Essa pergunta, a Isadora, a pergunta dela era essa: se quando estava lá, nessa parte do giro fusiforme, se a gente já teria uma possibilidade de ser sensível a alguma coisa linguística antes de você entrar nessa rota linguística, se já teria, né? Por exemplo, agora, eu acho que é óbvio que sim, porque existem até a própria frequência de alguns afixos e tudo isso deve fazer uma diferença de processamento vindo desde ali, ou você acha que você não está preparando para entrar na rota linguística nesse momento, você está perdendo esse tempo, é língua, e você está perdendo esse tempo só porque ele veio através da visão. Né? Eu acho que tem, eu acho que tem que ser testado. E o que eu gostei que ela falou, e que ficou bem claro isso,
foi o seguinte: eu não tô, não me ouça falar nada em relação ao processamento auditivo, tá? Porque eu não estou falando de estímulos auditivos, eu estou falando de estímulos. Isso. Falando de leitura aqui. Então, eu acho que vale a pena, valeria a pena a gente pensar em fazer isso também auditivo, para a gente ver se tem alguma diferença. Por exemplo, para os prefixos e para os sufixos, eu acho que deve ter. Professora, assim, uma coisa que eu falei com a Maréia antes de entrar no mestrado, a gente, na verdade, tinha que fazer isso com pessoas analfabetas. Porque, e se pela leitura você adquire morfemas, isso afeta de alguma forma, você cria a representação de morfemas e afeta o processamento até quando ele é auditivo. Porque, de repente, sei lá, você não tinha morfemas e aí pela escrita, pela leitura, você tomou consciência morfológica e, enfim. Bom, isso que você está falando é tão importante, é visceralmente importante e é muito sutil, porque eu não sei se vocês já repararam, mas as pessoas que têm menos escolaridade, elas tendem a aumentar demais o número de sufixos e prefixos. Vocês já viram isso? Elas aumentam muito, por exemplo, avarrer. Mas eu tenho muitos. Vocês já viram isso? O Pedro já ouviu avarrer. Já ouviu, Pedro? Varrer não, mas já tem outros de. Tem outras formas assim que as pessoas ficam botando coisinhas antes e depois, principalmente A. O A principalmente ele é muito colocado antes das coisas. Isso é muito comum, muito comum. Eu acho A levantar, lembrei. Vou levantar. me levantar. Aham. Tá. A Acontece muito. lembrar. A lembrar. Pra- Isso mesmo. Então, tem muitos, não é só com A, e tem muitos, muitos, muitos. Então, eu acho que o que você está falando é uma coisa que todos nós temos. O que você falou, Léo, é uma coisa que todo mundo sabe que tem, sabe? Porque a gente ouve, e eu acho que ninguém fez nada com isso. Ninguém fez nada nunca com isso. Acho isso muito importante. Ô, Muito importante. Léo, é... ai, não sei. Acho que eu vou na contramão do que você fala, porque, não sei, dá para pensar isso também até com criança não alfabetizada. Talvez não pensar numa população tão vulnerabilizada assim, mas criança alfabetizada também não tem tempo, assim, aprende a falar antes de aprender a ler e escrever. Eu acho que com certeza o letramento, ele tem uma influência grande no tamanho das peças linguísticas que você vai usar, mas o sistema de combinação, ele não. Eu acho muito arriscado, cara, pensar isso, na verdade, se tipo a leitura pode trazer algum tipo de vantagem cognitiva para a linguagem comparado com pessoas que não têm essa habilidade. Mas, Acho peraí, que não, você não, tem não, peraí, mas reflexo. aí, olha só, eu não falei em vantagem. Porque não quer Eu dizer que seja. Não, Processamento morfológico, então, vamos Eu dizer. falei, eu falei, tem livros e livros a respeito disso. Tem livros e livros a respeito disso. Vai ler Eugênio Kulinski, que você vai ver. Isso é conhecidérrimo, muda toda a forma que você pensa. Ela vem organizar, ela é uma organização em cima da organização, ela muda tudo. Olha, vou te dizer um negócio que você quer ver uma coisa que muda totalmente? A fronteira entre a sua percepção de fronteira de fonema muda toda. Por exemplo, você pode fazer, os iletrados, eles podem fazer uma diferença entre ba e da muito pior do que quem por exemplo, alguma coisa que tem o mesmo modo de articulação, o mesmo ponto, mas é só vozeamento, por exemplo, eles podem trocar muito mais do que a gente pode, porque a gente tem uma outra fronteira para ver. É, e a criança, no momento em que ela se alfabetiza, várias coisas que ela falava errado, ela deixa de falar, que ela falava achando que era uma outra coisa, ela deixa de falar, ela consegue perceber depois que a fronteira está feita em outro lugar. A cognição é muito mexida pela literacia. Isso é certo, isso é certo. Isso está mais do que não, estudado. tudo bem, mas assim,
Eu acho que eu quis dizer. Eu não sei se sobre foi o isso. que o Milton quis dizer, é com relação a você fazer processamento morfológico ou não fazer ser uma vantagem. Porque, por exemplo, para mim, eu não vejo como vantagem ou desvantagem, no seguinte sentido. Se você não faz, se você supõe que está tudo na memória declarativa, que é uma memória de acesso, é uma memória de acesso rápido. E que, ok, bom, e se você faz por vias combinatórias você libera memória e mais você tem custo de processamento. Então, para mim, você ganha e perde dos dois lados. Eu acho que era nesse sentido que o Milton estava falando. Então, por exemplo, para mim, eu não vejo que um seria melhor do que o outro. É uma questão neutra, entre aspas, assim. Se Mas, acontece, entendeu? peraí, quer dizer, você acha que se você puder compensar o processamento com memória, está tudo bem com você? Que o processamento e a memória são bem diferentes. O processamento tem criatividade, tem, né? E a memória não tem. A Mas aí você memória. pode fazer por outras formas, eu acho, não sei. Eu tô falando assim, você ficar fazendo processamento combinatório para reconhecer coisas. Então, eu acho Que que aumenta a isso ainda, computação. eu acho, assim, pelo menos aí desculpa te passar na frente, Gustavo, mas eu acho que essencialmente é combinatórico, o que é declarativo, com certeza, ou melhor, que é tomado por inteiro, né, globalmente, certamente está muito ligado a efeitos de frequência, de manter ali ativo por muito tempo. E eu acho que a principal evidência, eu acho que tipo, desses estudos todos de processamento morfológico que a gente tem visto, debatido, discutido, a maioria, pelo menos assim, né, que eu saiba, nenhum vai dizer que não existe uma decomposicionalidade, porque até pseudo-morfemas são tratados como morfemas verdadeiros nesse primeiro momento no desmembramento. Aí eu acho que é combinatorial, porque isso, para mim, em pelo menos em alguma medida, porque isso parece uma evidência. E uma outra coisa que eu acho que não tem a ver com a escrita necessariamente, porque eu tenho uma lembrança anedótica da vez que eu ouvi a palavra pizzeiro, para falar pizzaiolo. E foi num contexto zero acadêmico, num contexto completamente informal e oral, em que uma pessoa inventou uma palavra, basicamente, usando as regras de combinação, que eu acho que estão sujeitas tanto para ela quanto para mim. E acho que sim, não estou querendo dizer que a escrita, essa tecnologia, não afeta o sistema linguístico. Mas eu acredito que não existe uma computação nova que a gente executa por causa da escrita ou não, entendeu? Mais ou menos por aí. Mas não é computação nova, é combinação. É, uma combinação nova, vamos dizer Mas não então. é, mas assim, não é combinação nova. Não é uma operação nova, é uma operação que a gente já tem e a gente aplica sobre um outro elemento que a gente está reconhecendo. Tá, então, assim, ó, dizendo assim, acho que a escrita ela pode melhorar a nossa consciência morfológica, mas esse processamento morfológico que está acontecendo aqui agora que a gente está falando, acontece também com pessoas de diferentes níveis, de formação, não sei. É a Ô, minha Não, eu posição. também, eu também, é possível, mas aí pra gente saber de fato, com dados. Aí o Pedro vai me chamar de positivista. não, mas eu tenho Hum. eu tenho dois exemplos aqui que aí o Newton começou a falar e me vieram dois exemplos que lá onde eu moro, lá em Arapiraca, lá no sítio do interior de Arapiraca era comum falar. O vendedor de pão, o pessoal não chama de padeiro, é pãozeiro. Então você tem a combinação morfológica do e tem outro que é a como é, meu Deus? O volante do carro, o pessoal que é muito analfabeto não fala volante. Eles falam, acho que era virador, um negócio assim. E quando algo voa, era tipo algo que tá Avoando. avoando, Ah, o voando. Esse avoador, eu escutei entendeu? também. Então as pessoas têm essa consciência de pecinhas, Léo, assim. Sinto lhe Calma, mas olha dizer, só, não, não, não calma aí, Pedro, mas olha adianta, só. É existe. esse meu ponto. Pera, Valeu, pera, Pedro. pera, pera aí, olha só, mas existe mais de uma forma de você poder chegar a essa questão de morfema. Então, por exemplo, o Bayern fala de palavra e paradigma, você cria protótipos em cima de palavras que você não cria, né? É a proposta dele.
que você cria protótipos de palavras a partir de palavras que você conhece. Um padrão emerge, digamos assim. E aí você vai criando palavras. Eu não sei se a palavra analogia, por analogia, é boa, mas algo tipo isso, tá? Então, assim, a questão é, segmenta em morfema ou não segmenta? Porque criar palavras e ter palavras que têm num nível mais, assim, descritivo, analítico, não sei, você reconhece morfemas e está segmentado em morfemas, é diferente. Mas a ideia de pãozeiro. A pessoa tem a ideia de pão e ela tem a ideia da pessoa que faz o pão. E a pessoa pode ter escutado várias palavras com ero Ah, e... mas aí isso aí é eternamente sem resposta. A gente vai ficar Não, rolando aqui não, a vida não. toda. Mas aí a Mas tem questão não uma é coisa. não é eternamente sem resposta. Porque se tem segmentação, tem indício de segmentação. Não, mas Mas peraí, O paralelismo, né? se você Seria escutar isso. como ero, e você estiver fazendo pãozeiro em cima delas, você está segmentando. é. Só se você tivesse escutado. Combinatorialmente. Ué, não é assim? Não é exatamente isso? Não Você escuta. necessariamente. E como seria? Agora eu tô em dúvida. Não, a questão, Uma calma aí. coisa A questão é a que. Gente, o seguinte. Gustavo está um tempão tentando falar. E eu acho que, assim, agora eu já me perdi se faz sentido ou não. Mas esse negócio da alfabetização, talvez não, com certeza teria um efeito, por exemplo, naqueles testes. Tem um teste de priming que eu mencionei, que eles falam sobre a transparência fonológica, né? Que tem um efeito se o prefixo ele prima o radical ou não a partir da transparência fonológica. Eu acho que para uma pessoa, tipo, a alfabetização seria uma coisa que controlaria isso, sabe? Tipo, se você conseguiria realmente primar a prefixo ou sufixo, porque aí teria questão auditiva, enfim. Foi isso que eu pensei. Não sei mais se faz sentido na discussão, no nível que a discussão chegou agora, mas eu acho que tem uma diferença. Assim, tá. Desculpa, eu fiquei com uma coisa na cabeça. E eu preciso. Assim, isso que a professora. Que a senhora está falando, Daniela. E Hum, isso Aí agora eu lembrei que no Bayern ele fala de morfologia morfa. Porque a questão para mim é. Se você reconhece ero, né, em várias palavras. E aí você faz uma palavra por, sei lá, analogia, porque você reconheceu que tem o ero, mas lá na sua memória não existe uma caixinha que está escrito ero, digamos assim, separada. É uma morfologia que não tem, que não tem em termos de memória, um índex, digamos assim, de um morfema separado. É nesse sentido que eu estou falando. uhum. Não, eu conheço essa coisa da morfologia amorfa. Mas a gente não vai resolver isso agora, não, mas eu Não, não. eu não acho que toda morfologia seja morfa. Eu acho que pode variar de língua para língua, ou não. Na verdade, eu não tenho opinião formada. Assim, Uhum. eu tô tendendo ao lado, mas assim, é que nem o Pedro falou que eu sou positivista, realmente. Eu vou pelos dados. Você tá lendo os dados errados, meu. Esqueça essas pesquisas. Agora, por outro lado, eu acredito que tem combinação. Então, se tem morfema, por que não ter combinação? Palavras Então, com a sua discordância é sobre a natureza desse conhecimento morfológico. eu não sei eu não sei se chega a ser discordância. Pessoal, vou ter que ir, como eu vou levar uma pessoa para o aeroporto. Tá Tenho que bom. ir agora. Beijo para vocês, tá? Até mais, Tchau, professor, até mais. tchau. Beijo. Tchau, Tchau. tchau, pessoal. Tchau.